Acabaram de caçar o meu mandato. Não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Caçaram o meu mandato por eu fazer. Bomba na noite dessa quinta-feira. Eduardo Bolsonaro, o deputado que está lá nos Estados Unidos, acaba de ser cassado. Fica aqui nesse vídeo que você vai entender por que ele foi cassado. Ele acabou de lançar um vídeo nas suas redes sociais falando sobre o assunto. Meu nome é Eliel, sou o criador aqui do canal Olavo é do Carvalho. Vem comigo nesse vídeo que a gente vai entender tudo sobre essa cassação, mas primeiro vamos rodar a vinheta. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Antes da gente rodar o vídeo do Eduardo Bolsonaro, o André Marcília fez uma explicação jurídica e dando os motivos ocultos por trás dessa cassação. Qual que é a estratégia do Hugo Mota e da mesa diretora da Câmara em cassar o Eduardo Bolsonaro e o Ramagem? Eu peço para você valorizar o meu esforço, o meu trabalho, deixando seu like, você é o patrocinador desse canal. Compartilhe o vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas e vamos tentar entender todos os motivos e o recado que o Eduardo Bolsonaro mandou para o sistema. Vamos começar com o André Isso Marcília. aí agora é urgente. O Mota acaba de caçar, ele e a mesa diretora acabam de caçar os mandatos do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre Ramagem. É totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Eu vou te mostrar por que essa decisão não faz o menor sentido jurídico e eu vou te contar também o que está por trás disso. Qual é a estratégia? Porque todo ato do Mota sempre tem uma estratégia e é uma estratégia que nunca é em benefício seu. Eu sou André Marcília, advogado, professor, e antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, considere se tornar membro também aqui do nosso canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos e também. Lembrando que eu também tenho meus membros aqui e segunda-feira eu vou fazer uma entrevista com o Thiago Pavinato e os membros têm prioridade nas perguntas. Eu vou ler os comentários e quem quiser enviar uma pergunta para o Thiago Pavinato vai estar ali nos comentários. Eu vou ler, então não esqueça de fazer sua pergunta aqui para o Também Pavinato. clique no joinha. Se você deixa o seu like, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais gente. E você ajuda a nossa comunidade a crescer. Muito bem. Olha, o Ramagem, vocês vão se lembrar disso. Ele teve o caso dele fatiado. Ele teve o processo do golpe, chamado do golpe, cindido. Muito bem. Parte transitou em julgado. Acabou. E a outra parte nem foi julgada. Então não houve a condenação definitiva do parlamentar, não houve o trânsito em julgado definitivo. E a Constituição, o artigo 55, exige: tem que haver o trânsito em julgado para ele poder perder o mandato. Então, a interpretação tem de ser restritiva. Se tem de haver o trânsito em julgado, tem que ter o trânsito em julgado de tudo. Senão você caça, que é algo gravíssimo, caçar o mandato de um parlamentar por uma interpretação que é desfavorável ao parlamentar. A interpretação tem de ser restritiva, precisa transitar tudo, precisa ter a condenação definitiva de tudo, e não houve. Portanto, não há sequer a condição para ele poder ser eventualmente cassado. E por que eu digo poder ser eventualmente cassado? Porque além disso, além do artigo 55 exigir o trânsito, também exige que isso seja feito, que essa cassação seja determinada pela maioria dos pares dele. Foi o que aconteceu com a Zambelli. Se o caso da Zambelli foi para o plenário por uma condenação criminal, por que o do Ramagem, por uma condenação criminal também, não foi para plenário? Como é que você trata coisas que têm a mesma origem, que têm o mesmo objeto de forma diferente? O Mota, ele enlouqueceu? O Mota não enlouqueceu, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Não faz sentido. Além disso, é bom que a gente diga que
essa maioria absoluta, inclusive é exigida, do plenário para assegurar o nosso voto. Nós votamos nessas pessoas e, portanto, essas pessoas é que têm que votar para caçar. Se a maioria do povo é necessária para eleger, a maioria da Câmara tem de ser necessária para caçar. Vocês percebem a lógica? No Brasil, a lógica já foi embora faz muito tempo. O que a gente está vendo é o sistema tirar o poder da mão do povo, de nós, e colocar na mão de burocratas. Então é o Hugo Mota decidindo o deputado que fica, que não fica, e não eles lá. O Congresso, os nossos deputados, muitos que falavam que a gente deveria resolver as coisas em casa, agora sem a Magnitsky, eles vão ter a oportunidade de fazer alguma coisa. Vamos aguardar e ver, né, o que eles vão fazer. Eu adianto para vocês que é nada, porque a situação tá bem complicada. Vamos continuar vendo a explicação do André Marcília. Vai lá num ato dele, num ato da mesa, com os seus coleguinhas e tira o nosso voto que estava depositado nesses parlamentares. Além disso, o Eduardo Bolsonaro também foi irregularmente, ilegalmente cassado. E por quê? Porque, embora ele tenha tido as faltas. Atenção, ele disse que a cassação do Eduardo Bolsonaro é irregular. Agora vamos tentar entender por quê. Necessárias para ser cassado, também o mesmo artigo 55 assegura o seguinte, que nos casos previstos, que é esse aí que implica um tanto de faltas que ele alcançou, diz que ele pode ser cassado pelo tanto de faltas alcançado, contanto que haja ampla defesa. Está no artigo, está lá no 55, inciso 3º. E no parágrafo referente a esse inciso 3º, está dito, assegurada a ampla defesa. Ou seja, não se admite a cassação automática ou unilateral por parte do Mota ou da mesa. A ausência de contraditório, a ausência de ampla defesa, torna o ato do Mota inconstitucional. O Mota está violando a Constituição. O Mota está violando a autonomia da Câmara. Como é que é possível a gente acreditar que o Congresso seja capaz de enfrentar o STF se o Congresso se submete dessa maneira? Se o Congresso fere a sua própria autonomia? Se o Congresso está fechado. Basicamente é isso. Repito, os deputados que queriam resolver as coisas internamente, agora sem a Magnitsky, é uma ótima oportunidade. Vamos ver quem que é corajoso de enfrentar o STF. Vai ser o Mota, vai ser o Silas Malafaia, que estava proibindo a bandeira dos Estados Unidos em protesto. E agora? Quem é que vai peitar o Alexandre de Moraes com esse Congresso acovardado? Mota vai contra as prerrogativas do próprio Congresso. O que está por trás disso, eu falei que eu ia dizer no início, qual a estratégia do Mota, me parece claro. Ele levou o caso Zambelli para o plenário e criou uma tensão gigantesca com o STF, porque aí veio uma decisão do Moraes. Se ele levasse o caso do Ramagem, era bem capaz que a Câmara também mantivesse o mandato do Ramagem e ele teria uma outra tensão com o STF, com o Moraes. Se levasse o caso do Eduardo Bolsonaro para algum tipo de contraditório, ia ter mais uma tensão com o Moraes. Então o que o Mota fez foi o seguinte, olha, como ninguém liga mesmo, como qualquer coisa vale nesse país, eu vou fazer aqui na canetada para eu não me indispor com o STF, para eu não me indispor com o Moraes. Isso mostra não apenas a submissão do Congresso ao STF, mas a total, completa e absoluta submissão do Mota ao STF e, sobretudo, ao Moraes. Olha, o Congresso é o fim, está fechado. Tenham certeza disso, está fechado. Bom, a explicação do André Marcília parece ser bem clara. Foi uma canetada. Não teve nenhum motivo aí que talvez pudesse alegar as faltas ali do Eduardo Bolsonaro, mas acredito que não seja isso. Vamos ver agora o recado que o Eduardo... Que os meus eleitores esperam de mim. Vamos ver o recado que o Eduardo Bolsonaro mandou após essa cassação. Ele acabou de lançar esse vídeo. Vamos acompanhar aqui comigo. Acabaram de caçar o meu mandato. Não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás,
Muito pelo contrário. Caçaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. Eu tenho certeza que essa história não acabou. Ainda durante a eleição de 2022, eu pedia votos para outros candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo, para fazer uma bancada grande. Eu atingi o meu objetivo, porque eu jogo para o grupo. Eu tenho a certeza que eu fiz o certo, e isso é que é o mais importante. Mesmo sabendo agora que os deputados federais beneficiados, que não seriam eleitos se tivessem outro partido, estejam hoje votando para cassar o meu mandato. Vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque o que faz você me seguir não é um diploma na parede. E certamente, com apenas 41 anos de idade, ainda haverá muitos capítulos dessa linda história que a gente escreve juntos. Nós resistiremos e nós venceremos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Acabar. Bom, aí o recado do Eduardo Bolsonaro, que foi um gigante nessa luta contra o STF. Ele conseguiu cancelamento de visto de vários ministros, a aposentadoria do Barroso, conseguiu trazer um pingo de justiça para o Alexandre de Moraes. Infelizmente, nessa batalha, ele não luta sozinho, né? Na verdade, ele luta sozinho. Eu ia dizer que ele não luta sozinho, porque ele depende do restante aqui dos parlamentares do Brasil que não conseguiram pautar um impeachment do Moraes, não conseguiram ocupar o território. O Eduardo Bolsonaro, muita gente diz, o Eduardo Bolsonaro queria ser candidato a presidente, mas muito pelo contrário. Ele, numa estratégia, junto com o Flávio Bolsonaro, ele conseguiu atrair os canhões do Supremo para o seu lado, enquanto ele estava lá nos Estados Unidos, e abriu caminho para o Flávio Bolsonaro, que hoje desponta nas pesquisas. Então foi um cara totalmente desprovido de ego, de vaidade, e merece pelo menos todo o meu apoio. Eu acho que o seu apoio aí de casa também. Ele, dentro das capacidades dele e do que foi possível fazer, ele fez. Então, deixa um recado aqui pro Eduardo Bolsonaro, que foi cassado. Manda uma mensagem aqui para ele, o que você gostaria de falar para ele. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Eu tô aqui na noite de quinta-feira fazendo esse vídeo para vocês. Espero que eu seja merecedor do like, que você é nosso patrocinador, é você que me ajuda a manter o canal de pé para eu conseguir trazer essas notícias para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam que segunda-feira, à 1h da tarde, eu tenho uma entrevista com Thiago Pavinato. Ele que saiu da Oeste, agora está lá no Metrópolis e eu vou fazer perguntas para ele sobre Magnitsky, sobre agora essa cassação, a saída da direita. E eu quero saber também aqui nos comentários. Deixa uma pergunta ali para eu fazer para o Thiago Pavinato. As melhores eu vou fazer para ele ao vivo segunda-feira, tá bom? Até a próxima e tchau, galera.